Bom, como a Leandro deu uma introduzida, vou fazer aqui um rápido panorama. A gente fez um levantamento de dados, um pouco sobre a situação no Brasil, principalmente no Rio, sobre pobreza, desigualdade, mercado de trabalho, com esse foco seria a superação da pobreza, a realidade, o que está acontecendo, fazer exatamente primeiro, só uma rápida pincelada, mas é importante sempre lembrar que a pobreza era um fenômeno multidimensional, privações, serviço, oportunidades, mas muitas vezes a gente acaba usando a renda para retratar a pobreza, enfim, primeiro que a renda é uma das dimensões bastante importantes, porque através dela você tem acesso aos bens e serviços, no mercado de trabalho, então através disso você consegue gerar bem-estar. E também por ser uma medida de mais fácil comparação, direto, você consegue elencar, você ordena, então ela acaba sendo sempre uma boa medida relativa para a pobreza. O indicador que a gente usou, que é comumente usado, seria o percentual de pessoas com renda inferior à linha de pobreza, e é claro que essa definição também da linha de pobreza, existem várias possíveis definições, o que a gente usou foi essa de R$240, que foi lá pelo IES, onde fizeram uma foto, através de uma cesta de bens de consumo, então seria R$240 a linha de pobreza, para a renda per capita, isso. Então, uma renda por pessoa, então quem por mês, Então, a pessoa que recebesse menos de R$240 por mês seria considerada pobre. Foi? Por domicílio. É renda por domicílio. Então, se tem duas pessoas no domicílio, a renda 480 estaria exatamente ali na linha de pobreza, que seria 240 por pessoa. A gente pode ver aqui, pelo gráfico, a gente tem aqui Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sudeste, comparar, que a renda domiciliar por pessoa tem aumentado ao longo dos anos, se espera, mas ele tem aumentado no Rio de Janeiro em um ritmo mais lento do que em outros estados. Em 92, o Rio de Janeiro era o segundo estado com maior renda per capita por pessoa, e hoje em dia caiu para a quarta colocação. Além disso, além da renda estar aumentando mais devagar, a desigualdade também vem diminuindo, mas você não estava falando que a gente finalmente tem avançado na diminuição da desigualdade, mas no Rio ela também está caindo menos do que a média brasileira. O Rio é o azul, esse é o município, o azul escuro é o Rio, o estado do Rio, região metropolitana, região sudeste e Medinho, Brasil. Então, no início do período, a gente começa com um índice de desigualdade semelhante ao do Sudeste, tá vendo? Todo mundo aqui junto. Isso aqui é em 2001. Sudeste é São Paulo, Paraná e São Paulo. Os estados, a média dos estados do Sudeste. São Paulo, Rio, Então, aqui começa todo mundo junto. O Rio de Janeiro junto com o Sudeste. E ao longo do tempo, diminui a desigualdade para praticamente todos, só que no final do período, em 2011, a desigualdade do Sudeste é bem menor do que a do Rio de Janeiro. E a do Brasil começa a do mais Brasil alta, bem mais alta, essa aqui é a verde clara do Brasil, bem mais alta que a do Rio. Tá? E no final do período, a gente está com uma desigualdade acima da média brasileira, ligeiramente acima da média brasileira. Tá? Então tem um ritmo de diminuição das desigualdades bem mais lento do que o resto do país. Então, enfim, esses dois fenômenos combinados, a renda crescendo menos do que a média e a desigualdade diminuindo menos também do que a média brasileira, acaba que o Rio ele fica um grau de pobreza, que é um grau que a gente tem a renda domiciliar per capita e ele percentual de pobreza. Ele tá, a gente pode ver que seria como se fosse uma linha de tendência que está acima. Então, para a renda que ele tem, a gente esperaria que ele tivesse um nível de pobreza bem mais baixo. A gente pode ver aqui, bem acima da linha, a gente tem outros estados que têm uma renda mais ou menos parecida, mas a pobreza está
uma taxa bem mais baixa, né? E ele é, como a gente fala, ele é hoje em dia o estado com a maior renda per capita, mas ele está em 11º colocação em relação à pobreza, né? E hoje em dia a gente tem 16% da população que vive em situação de pobreza, através daquele recorte que a gente fez. É o maior grau de pobreza entre os estados do Sul e Sudeste, o estado do Rio de Janeiro. Esse aqui é Santa Catarina. Em São Paulo, tá vendo? Tem uma renda, eu acho que lá no Rio do Sul, quando é uma renda, né, renda alta, e o grau de pobreza menor do que no Rio. Então, essa distância aqui, com a renda gerada do Rio, deveria ter mais ou menos 8% de pobres. Aqui tem 16%. Aí, além disso, a gente pode ver que no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma grande diferença, né, entre os municípios de grau de pobreza, né? A gente já viu que é bastante alto, mas, por exemplo, a gente tem Niterói, que está em torno de uns 15%, a cidade do Rio 20 e pouquinho, a gente tem, Japeri, com grau de pobreza de mais de 45%. Tá? Então, a gente tem uma diferença muito grande entre os municípios, né? Aqui a gente pode ver Grupo de Caxias com 33, mais ou menos. Né? Então, a diferença, a variação é bem grande. Só para concretizar, isso significa 1/3 da população da cidade vivendo com menos de R$240 por mês. Ou seja, é disso que a gente está falando. Japeri, então, é a cidade quase inteira. Metade. Metade. Só não morrendo de fome. Enfim, então, dada essa realidade, a gente está tentando pensar o que é feito, né? Quais são as políticas públicas que atuam diretamente nessa questão, e aí vamos tentar rapidamente, assim, na questão do mercado de trabalho e qualificação profissional, né? E também as políticas de transferência de renda, né? São duas coisas que atingem mais diretamente a questão da geração de renda mesmo. Em questão do mercado de trabalho e qualificação profissional, a gente teve aí, enfim, uma questão da política nacional mesmo, uma política de valorização real do salário mínimo, né, que isso a gente acaba atingindo muita gente, porque você aumenta o salário mínimo, a renda, né, dos mais pobres aumenta. É claro que tem aqueles que são excluídos, que nem o salário mínimo recebem, mas enfim, isso é uma política para você conseguir elevar a renda, né, e também diminuir um pouco a desigualdade. A gente teve também, enfim, crescimento econômico e a questão de geração de emprego, né, e aí tem uma série de coisas importante que vai ser mais só para, né? Crescimento econômico não é sinônimo de geração de emprego ou geração de emprego na mesma proporção, né? Na verdade, só para dar exemplo próximo, pode ter um crescimento econômico muito grande em setores que não necessariamente geram emprego para a população mais pobre. Mas nos últimos anos tentou-se, né, teve essa preocupação de criar-se, né, de gerar emprego. Enfim, aí além disso tem diversos programas, né, de qualificação profissional, e, né, para o jovem, para a técnica, tem diversos programas, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, municipal, e aí sempre, né, questão da qualificação para melhor inserção no mercado de trabalho, né. Tem também várias iniciativas para incentivar o empreendedorismo, a formalização, então também aí tem o microempreendedor individual, alguns programas do SESI, pequenos empreendedores, que é bacana, para a questão da formalização, sempre visando a questão, né, de no final você dar uma maior autonomia para a questão do aumento da renda, né. Também linhas de pequeno microcrédito, e aí então, são várias iniciativas bem diversas. Aqui, só para a gente ter uma ideia rápida, né, de evolução do salário mínimo, né, o verdinho, na verdade, é a variação real, né, porque o salário mínimo pode aumentar,
no percentual, mas se a inflação aumenta mais do que o salário mínimo, acaba que o aumento dele não é um aumento real. Né? Então, a gente tem aqui a variação do salário mínimo, o valor dele é um azul, o vermelho é a inflação, o verde é a variação real. Então, nos últimos anos, pode ver que em 99 e 2002, apesar de ter tido, né, a variação do salário mínimo nominal, o real foi negativo, mas nos últimos anos a gente pode ver que tem tido um aumento significativo do valor real dele. Né? Enfim, de 2013 a 2012 teve um aumento de 60%, mais ou menos, de aumento do valor real. A taxa de desemprego no estado do Rio aumentou mais que proporcionalmente à média brasileira. Tá? Então, aqui a taxa de desemprego da população de 15 anos ou mais. A gente pode ver aqui, ó, no estado do Rio, aqui em 92, ele era o segundo mais baixo, a gente está fazendo aqui. Em 2001 ele é mais alto. Então, apesar de ter tido esse crescimento, a gente está com uma taxa de desemprego relativamente alta, ainda principalmente comparado com os outros, né, do Sudeste, Brasil e São Paulo. Essa taxa, assim como, né, essa taxa de desemprego, obviamente, ela não é igual para toda a população. E que a gente fez um recorte, né, para a questão da educação, seria uma questão da formação, né, então a questão da qualificação profissional. Então, para quem tem só formação média, a taxa de desemprego daqui é azulzinho, e quem tem já algum tipo de formação superior, alguma especialização, a taxa é essa daqui. Pode ver que tem sempre uma diferença significativa. E a remuneração também, né, isso eu acho que é bem esperado. Uma grande novidade. Aqui a remuneração média, né, para o estado do Rio, o azulzinho é para quem tem ensino fundamental completo, o vermelho é ensino médio completo, e vejo alguma diferença. É interessante ver que, na verdade, ao longo dos anos, essa diferença entre esses três, né, a qualificação, ele não muda muito. Então, é uma realidade meio fixa mesmo. Né? Varia, mas todas elas variam bem semelhantes. Bom, aqui também é um recorte de novo do município. A gente está vendo que a taxa de desemprego e a remuneração também variam bastante em cada município. Né? Então, a gente tem primeiro o estado do Rio, então em Niterói aqui de novo a gente tem a menor taxa de desemprego e a maior renda média. Mas, por exemplo, para Bahia a gente tem já de 12,5% de desemprego com uma renda média bem baixinha. Então a gente também tem no estado do Rio uma diferença bem grande nesses dois quesitos. Bom, aí falando um pouco também rapidamente dos programas de transferência de renda, né, que seria um outro foco para a superação da pobreza, políticas públicas. A gente tem o programa Bolsa Família, conhece. Para o Bolsa Família, aí é o que eu estava falando no começo, dos cortes da linha de pobreza. Eles já usam uma linha de pobreza diferente. Tá? E para eles a linha de pobreza é a renda domiciliar por pessoa de R$140. Né? Nós estávamos usando 240. Então, o público-alvo deles são pessoas que recebem menos de R$140, ou seja, um público menor do que aquele que a gente estava considerando, né, como sendo pobre. E R$70, que é a metade, né, do extremo pobreza. Hoje em dia ele atende mais de 11 milhões de famílias, mas o público-alvo dele ainda são 13 milhões, então ele ainda não atinge todo mundo, né, que ainda não conseguiu universalizar o atendimento. E bom, tem essa questão também, né, uma porção só que, mesmo quando ele atingir todo mundo, o recorte dele de renda ainda é muito baixo. Né? Então, agora tem uma nova etapa, digamos assim, está garantindo que seria para realmente terminar com a extrema pobreza, então seria garantir que todo mundo, eles vão dar a renda necessária para que todo mundo atinja pelo menos R$70, né, por pessoa por mês. Mas enfim, isso realmente ainda é R$70 por mês, é muito, muito baixo. Já avançou muito, mas o limite ainda é baixo.
Tem o Renda Melhor, que é um programa de transferência do governo do Estado, e o Cartão Família Carioca, que é da Prefeitura. Os dois são complementares ao Bolsa Família, todos os beneficiários são beneficiários do Bolsa Família, são programas complementares. E eles utilizam renda, linha de pobreza um pouco diferente. E o Renda Melhor hoje em dia está atendendo cerca de 1 milhão de pessoas, e o Cartão Família Carioca, 85 mil famílias. E aqui, enfim, são alguns indicadores para finalizar. No Rio de Janeiro, a renda média, né, por pessoa é de R$ 921, tá? A renda média dos pobres, né, é 155 por mês, e dos extremamente pobres, R$ 55. Né? Então, são esses, né, que vivem com menos, são da linha de pobreza. Essa daqui, de novo, a gente está voltando com a linha de pobreza que a gente utiliza, então R$ 240, né? Esses dados são do Estado. Esses daqui não, foram do IES, que é feito pela PNAD. Sim, não. Do Estado do Rio, desculpa. E a gente tem 2,3 milhões de pobres, né, no Estado do Rio, e 0,600 mil pessoas que vivem em condições de extrema pobreza. Então, que vivem com menos de R$ 120 por mês, né, no Estado do Rio. Isso significa 3,9%, 16%, né, da população do Rio, como a gente tinha falado. E aqui, lá no IES, eles fizeram um estudo, né, na renda média, quantidade de pessoas, o volume, né, de recursos necessário para erradicar a pobreza, para acabar com a pobreza, usando essa linha de 240 e 120, seria de R$ 2,4 bilhões, né, por mês. Isso é claro, se a gente conseguisse focalizar perfeitamente, então dá exatamente a renda necessária para cada pessoa conseguir atingir o nível mínimo por mês. Né? Enfim, de novo, foi? De 2,4 bi para 2,3 milhões de pessoas, daria R$ 1.000 por mês publicamente, né, por ano. Por ano. Fica mais fácil aí. Melhor, né? Não, e é isso, assim, 2,4 bi por mês é dinheiro, né? Do ponto de vista do orçamento público, 2,4 por ano. Claro que são 2,4 milhões, não é dinheiro, mas do ponto de vista do orçamento público é algo bastante assimilado. Posso passar? E, bom, aí só finalizando, enfim, mesmo se a gente conseguisse, né, erradicar a pobreza, botando esses 2,4 bi focalizando, é só para lembrar, a gente começou falando que mesmo assim, claro que já seria um grande avanço, mas não seria suficiente, né, porque a pobreza, a gente tem todos os outros aspectos, né, acesso aos serviços, enfim. Então, o desafio é maior, né, porque isso. É isso. Obrigada, Maria. Obrigada por essa apresentação. Bom, tenho certeza que vai ter muitos comentários a partir disso. Valéria? A gente tem uma situação no Rio, que é um crescimento da renda, que é menor que a média brasileira, uma diminuição da desigualdade, que é menor que a média brasileira. Então, a gente se encontra com uma porcentagem de pessoas vivendo em estado de pobreza maior do que o esperado pelo desenvolvimento que a gente tem. Tá? Se a gente medir desenvolvimento pela renda domiciliar per capita. Certo? E aí, se a gente for pensar assim numa caracterização rápida dos determinantes imediatos, né, da pobreza, seria, vamos pensar assim, quatro determinantes, né? Pode usar? A proporção de adultos na família, que são as pessoas que têm maior capacidade de arrumar trabalho e gerar renda. Né? A ocupação
dos adultos, tá? Tem lá uma proporção de adultos que gera já uma capacidade de gerar, mas de ter ocupação. Mas elas conseguem, tá? Então aqui a ocupação. Então esse lado é a capacidade de entrar no mercado de trabalho, né? De ter adulto e ter uma ocupação, e depois de gerar renda, né? Porque aqui a gente, que a Maria falou, a gente está assumindo, está definindo pobreza a partir da renda. Tá? Não é que as outras dimensões não sejam importantes, mas vamos olhar esse ângulo da história, tá? Pegar a renda. Então a gente tem a renda vindo de transferências do governo, né? Ou outros tipos de renda que não a renda do trabalho, aí seriam as transferências do Bolsa Família, aposentadorias, juros, aluguéis, tá? O que as pessoas querem de outras rendas que não a renda do trabalho. E a renda do trabalho. Então, esses seriam, digamos assim, os 4 determinantes imediatos. Que a gente podia pensar, ter na cabeça para a formulação de política pública. Né? Vem cá, vamos olhar o Rio. O Rio está numa situação delicada. Né? Onde que, comparado, por exemplo, bota naquele gráfico da renda e pobreza, só para uma comparação que eu vim pensando para falar esse, tá? A gente olha São Paulo ou Santa Catarina, né? Vou pegar Santa Catarina, que tem um menor índice de pobreza, tá? 8%, o Rio tem 16%. Tá? Quando a gente compara esses determinantes aqui, proporção de adultos é mais ou menos igual. Então, não é isso que explica a diferença em relação a Santa Catarina. Ocupação, a taxa de ocupação no Rio, dos adultos, jovens e adultos, é bem menor no Rio do que em Santa Catarina. A renda do trabalho no Rio é maior, em média, do que Santa Catarina. E a renda não trabalho de transferências também é maior. Tá? Porque tem muitas aposentadorias, né? A gente tem uma população mais velha, e também porque está chegando o programa de transferência de renda. Então, quando a gente olha a diferença nos determinantes imediatos, né, com Santa Catarina, por exemplo, o que vai explicar a principal diferença é a taxa de ocupação. Tá? Taxa de ocupação no mercado de trabalho. Tá? Ou seja, a gente no Rio tem uma parcela de pessoas que estão ocupadas no mercado de trabalho que é inferior à de Santa Catarina, que é inferior à de São Paulo. Tá? Então tem um problema aí de acesso ao mercado de trabalho. Tá? Fala, Zé. É uma pergunta mesmo. A renda média do trabalho é maior, mas a desigualdade na distribuição dessa renda é maior também. Então, é maior também, o que isso pode explicar uma alguma parte parcela. dessa diferença na pobreza. Claro. Então, pensando assim, nessa área aqui, né, o que a gente vai enviando? Tem uma política focalizada para as pessoas de baixa renda, com uma visão de que vem cá no Rio, a gente tem um modelo que está ainda gerando poucos efeitos na diminuição da desigualdade, tá? Ele tem que pensar aqui em políticas de trabalho e renda voltados, tá, para essa população de mais baixa renda. Por quê? Primeiro, né, para ter o maior acesso ao mercado de trabalho. Lembra aquele gráfico ali por município? A gente olha, e aí tem uma relação da pobreza que é muito diferente entre os municípios do Rio. Quando pega o desemprego, ele também vai refletir essas diferenças.
tá? Porque essas duas coisas estão interligadas, o acesso e a renda que as pessoas vão ter no mercado de trabalho. Tá? Então, na parte de políticas de trabalho e renda, né, seria pensar no acesso, por exemplo, ao aumento acesso a programas de formação, qualificação profissional que gerem um aumento de produtividade ou de capacidade de entrada no mercado de trabalho e aumento de produtividade, porque ele vai ter uma chance maior de ficar ocupado e de gerar uma renda maior para essa população de mais baixa renda. Porque aí é o que você falou, você tem maior possibilidade de conseguir um emprego, um trabalho, né? E aí eu estou falando do trabalho o tempo todo, porque trabalho é diferente de emprego. Um está relacionado com o outro, mas não é a mesma coisa. E um aumento maior, você investe mesmo nessa população de mais baixa renda, você pode gerar um ganho de produtividade que é maior do que das pessoas que têm nível superior. E isso vai ajudar a diminuir as diferenças. Tá? As diferenças de renda, por exemplo, entre quem tem ensino fundamental, ensino médio, e quem tem nível superior, porque está começando a ter uma formação melhor, ou aumentar a escolaridade. Tá? São dois caminhos. Então, eu queria aqui enfatizar essa questão do acesso ao trabalho. E na parte que a gente viu lá, de mercado de trabalho, o que tem de política nessa área, tá? No estado do Rio? A gente pensar aqui, o que chega de política nessa área de trabalho? Tá? Então tem, por um lado, formação profissional, e por outro lado a questão do empreendedorismo, que às vezes é uma estratégia de geração de ocupação, de geração de renda. Então, na especificidade do Rio, um modelo que tem um crescimento, com geração, um crescimento que é puxado, digamos assim, por setores que têm base nas grandes empresas, o setor de óleo e gás, a petróleo, a CSA, são setores que tem a Petrobras, tem a CSA, tem setores que estão ancorados em grandes empresas. Quem entrou ali está ótimo, vai conseguir os maiores salários do Brasil. Tá? O problema é que tudo bem que tem esse setor que gera emprego para esse pessoal, gera renda, mas falta ter quando tem essas empresas, um desenvolvimento no local. Por exemplo, uma melhor adensamento da cadeia com pequenas empresas, trabalhando pode ser no local, pode ser virtualmente, mas mobilizando um pouco o desenvolvimento local. Quando você começou a falar nessas vezes, me veio na cabeça uma coisa assim, que para mim é um pouco clara, não sei lá. Assim, comparando com Santa Catarina, que nós estávamos antes, o interior de Santa Catarina é bem legal, assim, é bem desenvolvido. É tipo cidade do interior, assim, bacaninha, E não tem o que a gente tem aqui no Rio, que são, digamos assim, tipo, a gente está vendo aqui vários lugares, várias favelas, nas fachadas que tem a economia informal, que predomina. A gente tem grandes empresas que geram realmente, e ganham lá em cima para uma grande parte da população, mas comparativamente a esses estados que são distribuídos de uma forma mais legal, até no interior, eu fico peraí, como se fosse assim, o que eu gero de imposto para o governo? Aí, em contrapartida, qual é o interesse do governo em investir nessas áreas em que a maioria das pessoas trabalha igualmente, como era aqui mesmo, já que a gente está falando do gramático, existe todo um trabalho,
que com certeza os empresários que sobreviviam dessa coisa do apelo, que hoje não tem mais, né? E a população toda em torno de vivia, como a gente estava falando no final do intervalo, de vender água, que tinha um comércio, de que alugava seu barraquinho, quer dizer, é muito informal. É como assim, o que você representa de retorno, e como que isso volta para você em forma de investimento do próprio governo. Então, né, se você for olhar isso em relação a política de geração de emprego, né, tudo isso está tomando. Enquanto eu represento nada praticamente de imposto, mas isso vai retornar para mim. Se for por forma de empreendedorismo, de educação, é a única forma. Há um interesse, né, essa é a questão. Exatamente, eu acho que está corroborando com se a gente, a principal diferença, pelo menos assim, nesse determinante imediato, a gente pode voltar para a história, pode falar de muitas outras características do Estado, mas é essa parte aqui. E aí tem um modelo de empreendedorismo de Santa Catarina que é mais formalizado, porque a gente já está acontecendo no Rio, mas ele provavelmente está com um resultado ainda desigual para quem realmente precisa ou de baixa renda. Tá? Então, aqui, empreendedorismo, como a Maria tinha colocado, informalização, são importantes. Informalização tem a possibilidade de abrir mercados, né? Você tem uma série de questões de direitos e deveres, não são só direitos, não é à toa que tem grupo informal, né? Você vai ter que cumprir algumas exigências, mas também abre maior possibilidade para isso aqui, formação. Quando é tudo muito informal, muito bagunçado, você não tem muita estrutura, mesmo para investir em formação, em qualificação, em aumento de produtividade. Isso aqui também é uma informalidade, né? Gerando aquele circuito da informalidade. Tá? Então, acho que seria, para explicar essa diferença, seria importante as políticas mais ativas nesse sentido. Um modelo de desenvolvimento que leve mais em conta incentivos ao empreendedorismo, formalização. Já tem o microempreendedor individual que é nesse sentido. Fala. Não, eu estou entendendo assim, desculpe, a gente tem ali a rua Senador Pompeu, atrás da Central, que é um grande mercado de bala, doce. Aí o cara compra aquelas coisas e vende em porta de escola, mas aquilo tudo está numa informalidade gigantesca. Na verdade, teria que se começar da Senador Pompeu para a porta das escolas, para inserir essas pessoas dentro da formalidade, para permitir que as pessoas tivessem aposentadoria, tivessem acesso a uma série de coisas. Está tudo dentro da informalidade. Você chega ali 10 horas da noite, as pessoas estão comprando sacos e sacos de biscoito, pegando os trens e deslocando para dentro de feiras, mercado, porta de escola, e é uma coisa gigantesca. Eu entendo assim. Mas dentro dessa informalidade toda, existem também algumas exigências políticas. Por exemplo, vamos dar exemplo que eu conheço aqui dentro do meu território. Se exigiu muito formalização das cooperativas, se exigiu muita formalização, a gente formalizou, até construindo um polo onde tudo é discutido através das lideranças, e a gente fez a nossa parte, e a parte política não entrou para dar continuidade a essa formalização que eles exigiram que a gente tivesse. Porque a gente já sabia que lá no começo, lá na ponta, o governo ia exigir isso da gente. Então, chegou uma certa parte, nós conversamos de manhã, que a gente foi cobrado pelo Osório, acho que ele é secretário de Transporte. Não, agora é transporte, mas era de comunicação. Conservação. Então ele chegou a falar assim, o pessoal é desorganizado. E a gente se organizou, tudo bem. E cadê o retorno disso? Cadê a implantação da política de coletas seletivas de Duque de Caxias? Cadê o Centro de Desenvolvimento Local? Deveria ter sido colocado aqui antes do encerramento do aterro. Porque aí a gente tinha uma renda per capita, que é onde eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou, o catador não tinha nada de coitadinho,
porque o catador nessa época conseguia fazer uma receita muito boa, e eu como direção de cooperativa, eu acompanhei um rapaz que ele ganhava 2.500 por quinzena, entendeu? Então de coitadinho esse cara não tinha nada. Lógico que tinha alguns que investia e se estruturava, outros se perdeu no meio desse dinheiro todo, porque o cara era informal, sabia que no outro dia seguinte ele ia lá e ia conseguir a verba de novo, ia trabalhar e ia conseguir de novo. Então, esse centro de desenvolvimento local, que a gente está lá nas demandas, ele ia direcionar isso aí para não ter esse impacto aqui, entendeu? Então, eu acho, no meu entender, que se o aterro fechou no dia 1º de junho do ano passado, o centro de desenvolvimento local deveria ter sido colocado no território em maio, ou abril, entendeu? Daí você ia direcionar, você ia ter cursos, você ia direcionar emprego, você ia direcionar legalização da informalidade, que existe também muita gente trabalhando aqui dentro na informalidade, várias coisas que você ia pontuar, que você ia direcionar e você não ia ter esse impacto social tão grande. Nete, só complementando o que você está falando, meu nome é André, eu sou coordenadora aqui do Cais de Gramacho. Nesse processo de fechamento do aterro, houve um planejamento de cursos profissionalizantes. Porém, o grau de escolaridade dos ex-catadores era muito baixo. Então, existe um programa de educação e cultura no local que eles não tiveram acesso aos cursos que foram fornecidos pelo programa técnico. Eram cursos de técnicos, que exigia ensino médio, né? E aqueles que eram a nível fundamental também eram cursos que eles não queriam. E o índice de escolaridade, nós temos um índice muito grande na nossa Mas. Não vai não. Deixa a Valéria falar assim mais um pouquinho. Porque eu acho assim, que essa discussão já mostrou que vai longe, então seria legal se a Valéria tivesse uns 5 minutos para encerrar, depois a Nete já. Eu vou só puxar esse gancho da escolaridade, né? Que entra aqui, o Zé já tinha colocado, né, que tem uma desigualdade muito grande da renda entre os níveis de escolaridade. Né? A Maria mostrou no gráfico aqui. No Rio de Janeiro também é assim e é ainda maior, tem uma desigualdade muito maior. Então, aqui eu acho que sim, todo mundo vai concordar. A escolaridade é fundamental. Tá? Se tem problema de escolaridade, é isso, tem que estar na agenda pública, né? Como você falou, tem umas coisas que não vou fazer, não vai fazer o papel. Tem que aumentar a escolaridade, tá? E vir junto com qualidade. Senão, você não sai direito do ciclo de reprodução da desigualdade. Tá? E se ainda que o problema de escolaridade básica, começa por aí, né? Senão, instituições também maiores, Senai, a maioria dos cursos precisa de escolaridade fundamental. O Pronatec é Senai. Exatamente. Então, você começa a gerar, inclusive, problemas para os programas que vão melhorar a capacidade da pessoa ter uma maior chance de ocupação do mercado de trabalho, gerar sua própria renda no mundo do trabalho. Então, aqui entra essa questão. E na renda do não trabalho, a gente não decidiu que a renda não trabalho são a renda das transferências do governo. Né? E aí eu não sei, a gente sabe que tem essa complementação começou com Bolsa Família. O Rio, pelo menos durante muito tempo, ele tinha aquele percentual, porque eles fazem assim, eles calculam no geral, né, o percentual de pobres pelo censo, e aí você faz o cadastro único, tem que bater aquele número. Né? E o Rio, ele tinha um número que era bem inferior, depois foi melhorando as articulações dos municípios para chegar. Chegou lá, aí a cidade do Rio faz o Bolsa Carioca, né? Cartão né? E aí vai complementar, além do Bolsa Família, a pessoa vai ganhar
uma complementação que é 70, extremamente pobre vai ganhar até 108. E tem, com esse diagnóstico do problema da escolaridade, dentro desse programa tem uma questão de incentivo à pessoa que tem boa performance na escola. Tá? Se ela passa de ano com nota, eu não me lembro aqui todas as, mas é algo do tipo nota. Ciclo completa, tem isso também. Quinta série, ensino fundamental, ensino médio, bônus do Enem, que passa com nota alta no Enem. Aí tem um monte de rendas, né? A cada ciclo desse ganha um valor, que vai para R$700, R$900, e vai ser depositado uma poupança, é um incentivo que dá uma Se fosse um crédito para quem vai ficar ali, uma poupança forçada para quem tem um bom desempenho na escola. Entendeu? E essa pode ser, não sei se as pessoas conhecem, por exemplo, isso. Tem essa informação, né, de que o filho está lá na escola e ele tem um bom desempenho, a prefeitura sabe disso, então ele vai ter essa poupança lá, está investindo na pessoa. Aí faz essa direção. São 85 mil famílias no Rio de Janeiro. Né? Quando saiu o cartão a família carioca, um dos problemas era o seguinte, agora, né? Tem o Bolsa Família, o cartão Família Carioca, né? Tem um problema de gente que vai migrar para a cidade. Então, o tempo do Estado, né, resolveu fazer para os outros municípios do Estado do Rio, né? Exatamente para dar iguais condições, até porque, como a gente viu, né, como a gente pode ver nesse gráfico, os outros municípios da região metropolitana têm um grau de pobreza bem maior do que o da cidade. Fechando, colocando especificidade do Rio, só para a gente pensar junto aqui. O Rio tem essa característica, acho que assim, duas características que merecem, estruturais do Estado, né? Merecem ser destacados. A primeira é o seguinte, tem esse crescimento baseado nesse modelo em poucos setores, grandes empresas, né, que são intensivos em capital e mão de obra muito qualificada. Tá? Então, os agentes, e aí agentes, governo, agentes, associações, agentes individuais, eles têm que fazer um esforço maior para ter algum resultado em termos de diminuição da desigualdade, porque tem um crescimento econômico que é baseado nessas grandes empresas, tá? Que são intensivas em capital e em mão de obra qualificada. Esse é um lado. O outro lado também é o seguinte, tem o estado do Rio é o quarto menor estado, considerando o Distrito Federal, o quarto menor estado em termos de território, né? E tem a terceira maior população do Brasil. O que faz com que a gente tenha uma densidade populacional enorme. Isso é uma característica que distingue o Rio. A gente tem uma densidade populacional muito grande, fortemente dependente, né, ou centralizado na capital do Rio, na cidade do Rio. Então, pensar também na hora que a gente for fazer isso, vamos trazer, acho que foi a apresentação do Ezequiel, quando ele fala que tem que trazer escola, posto de saúde, comércio, tem que trazer desenvolvimento, né? Tudo cidade. Né? Como é que você espalha? Né? Já está denso, não é crescimento populacional, mas onde já tem, como é que você espalha esse desenvolvimento menos concentrado, o movimento econômico menos concentrado na capital? Então, passa por isso aqui. Empreendedorismo, informação, transferência, são questões de características do desenvolvimento do Estado que eu acho que vale para a gente pensar no combate
combate à pobreza, na superação da pobreza. É isso, gente. Obrigada.